E o Ibis pediu, o Sport vai com calma. Só que o Sport falou, vou nada. Anderson Moreira, vou nada, vou colocar meu time titular inteiro praticamente. Vou só poupar Rafael Thierry e Fabinho. O resto é basicamente todo o time titular. E não deu outra, deu a lógica. O Sport mete 5-0 no Ibis. O Sport está na liderança do Campeonato Pernambucano de forma disparada. São 24 pontos em 10 jogos disputados. 20 gols de saldo, um número extremamente positivo. 26 gols marcados no Campeonato Pernambucano, 12 gols marcados na Copa do Nordeste, 38 gols marcados de uma maneira geral. O Sport já era o melhor ataque no Brasil. Se a gente analisar desde o último jogo contra o Cararo City, o Sport assumiu essa marca e aí, além disso, no jogo de ontem, disparou, né? Ampliou essa vantagem em relação ao segundo lugar, que estava sendo o ABC. Também tinha o Goiás ali na terceira colocação em relação aos times da Série A e Série B também. Então, isso mostra que o trabalho do Anderson Moreira está sendo bem feito, o time é bem treinado, o time sempre cria mais chances do que os adversários, o time tem um repertório ali de elenco, até no banco de reservas também a gente vê o time do meio para frente com um certo repertório. Tem o Juba, o Wagner Love e o Edinho, que é o trio de titular, o trio de ataque titular, né? Junto com o Jorginho ali no meio campo. Mas os jogadores que entram ali, o Gabriel Santos é um cara que sempre que entra participa de gols. O Filipinho, 2 jogos, 1 gol e uma assistência. Ontem entrou bem no jogo mais uma vez. O Facundo Labandeira, que assumiu essa titularidade aí por causa da lesão de Edinho, tá conseguindo fazer gols ali em quase todos os jogos e contribuindo com assistência, gol e tal. Então, o Sport tá com o repertório de elenco, o time tá bem treinado, a goleada era necessária, era a obrigação, né, o dever de casa que o Sport tinha que fazer, na medida que você coloca quase todos os titulares. Então, assim, inicialmente eu comecei o vídeo elogiando, né? Mas agora, meus irmãos, não esperem que vai ser só coisa boa, não, viu? Porque, assim, o Sport tem que corrigir urgentemente o goleiro. Porque, meus amigos, estamos sem goleiro. Eu não sei o que é que Yuri Romão, Augusto Carreira, Jorge Andrade podem fazer. Não sei se o esporte, não sei a condição financeira do esporte, mas alô, Yuri Romão e Augusto Carreiras e Jorge Andrade, meus irmãos, se reúnam com Anderson Moreira hoje e comecem a pesquisar no mercado urgentemente um goleiro. Se possível, óbvio, não fazer loucura e gastar 200 mil no goleiro, óbvio que não, porque a gente já gastou com o Renan, lógico que não é 200 mil o salário dele, mas já gastou um dinheirinho ali com o Renan. Tem Denival da base e tem Denis que tá aí no elenco, tá se recuperando de lesão e vai voltar só daqui a 2 meses, basicamente, só ali no início da Série B. E assim, meus amigos, tentem achar um goleiro em algum lugar, fazer alguma aposta, ou então, assim, já que não quer gastar com algum outro goleiro de algum outro clube, cara, começa a testar mais Denival, que a gente vem cansando de falar. Meus amigos, eu vou compartilhar aqui 2 lances para vocês, tá? O Sport ontem meteu 5-0. Tipo assim, os elogios eu já fiz aqui. Juba muito bem mais uma vez, fez gol de falta, jogou muito bem a partida, um dos melhores em campo ontem no jogo. Love fez gol. Enfim, os elogios a gente já sabe. Jogo contra o Ibis não tem nem muito que a gente fazer uma grande análise, porque o Sport fez sim muito bem seu papel de casa. E aí, meus amigos, eu tenho que compartilhar 2 lances para vocês. Os 2 gols que o Ibis fez, quando o Sport tinha um homem a mais em campo, já na reta final do segundo tempo, em 2 cruzamentos na área, que Renan sai muito mal dos 2 gols. Esse aqui a gente passa até um pano, né? Porque, tipo, pô, o cara cabeceou a bola de forma inesperada, Renan foi pego de surpresa ali e tal. E eu acho que nem sei se Renan pegaria essa bola, mas ok. O Ibis faz esse gol aí, e até aí você ficaria já com o pé atrás, meu irmão. Não dá, porra, tentava fazer a defesa, Renan. Beleza. Agora, esse segundo gol, irmãos, de fato constatou que o Sport está sem goleiro, viu? Olha isso, cruzamento na área, cabeçada, gol do Ibis. O gol foi assinalado aí, foi invalidado por impedimento. O jogador do Ibis estava na frente, mas assim, meus amigos, olha a distância que Renan passa da bola. Renan é impressionante. Ele não consegue ser dominante na pequena área, na grande área. Ele tem uma péssima saída de gol. A saída de jogo ali, quando você vai ter que sair do gol para tentar espanar uma bola, dar um soco na bola, ele tem uma péssima saída do gol. É impressionante como esse cara sai mal e como ele tem um delay nos lances. Se a bola tiver algum desvio ou a bola for um pouquinho mais forte do que o normal, é impressionante como esse cara não consegue fazer uma boa defesa, uma defesaça. Ele faz, mas é muito raro. Pode parar para pensar. O que Renan proporcionou para a gente até agora na temporada?
foram muito mais sustos do que milagres ou defesaças. Ele deve ter na temporada, sei lá, 2, 3 boas defesas. E deve ter umas 6, 7 falhas gravíssimas. Uma coisa é uma falha ali pontual, que, pô, ele poderia defender, mas foi uma bola muito forte no canto, beleza. Mas ele tem muitas falhas gravíssimas. O jogo contra o Náutico no Pernambucano, meu amigo, o cara falhou toda hora. Para sair do gol é um Deus nos acuda. Quando sai, sai todo errado. Várias falhas graves contra o Náutico. Ontem, 2 falhas. Jogo contra o Ceará, pelo menos uma falha gravíssima. Isso já supera o número de defesas minimamente difíceis que ele foi exigido na temporada. Então, assim, meus amigos, não sei como é que vão resolver isso. Eu sei de uma coisa. Estamos sem goleiro. E eu afirmo com convicção e espero estar completamente errado. O Sport vai perder vários pontos. Já nesse início, já perdeu contra o Ceará. Pontos contra o Ceará por causa de Renan. E vai perder jogos decisivos por causa de Renan. Eu espero estar completamente equivocado. Eu espero estar errado. Eu espero. De verdade, eu espero. Mas o que Renan passa até agora para o torcedor é que estamos sem goleiro. E quando ele for um pouquinho mais exigido, meus amigos, a gente vai ter muita raiva. A gente vai ter eliminação em Copa do Nordeste, eliminação em Copa do Brasil, talvez até perder o Pernambucano. Não tô falando que o Sport vai perder tudo, tá? Não tô falando isso. Só tô falando que isso pode acontecer e vou além. Tende a acontecer pelo menos uma eliminação dessas 3 competições que eu acabei de falar para vocês por conta de Renan. E aí eu volto ao ponto. Por que não testar mais Denival? E aí meu ponto de crítica vou colocar a coletiva de Augusto Carreiras, tá? Que ele largou o aço no presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Daqui a pouco eu chego lá. Por que não rodar mais o elenco? É para isso que serve rodar o elenco. O Sport teve 4 jogos no calendário até o momento para rodar o elenco, para testar como é que tá os reservas e a base. Como é que estão esses garotos aqui? Será que eu preciso contratar uma posição, um jogador, 2, 3, 4, 5 ou nenhum? Não sei, porque tem que ser testado. Porque assim, é inacreditável. Ibis, Afogados, Belo Jardim e Porto. Esses 4 jogos era para Denival jogar obrigatoriamente, gente. Para a gente ver um pouco mais, para o jogador tirar um pouquinho mais daquela tensão de começar agora no profissional, você já vai tendo aquele nervosismo, o cara já vai ficando um pouquinho mais cascudo minimamente, mesmo que não seja muito exigido, o cara tá ali no campo, tá ativo, tá no jogo. E se ele for muito mal, a gente já sabe, ó, não dá para contar muito com o Denival, vamos contratar um goleiro. Cara, é isso, esse é o ponto, tá? E aí, só para passar todo o contexto, tá? O Sport foi escalado aí com o time titular. O Ronaldo Henrique, nosso molecão da base, foi o titular. E eu volto ao ponto, tá? Eu não boto minha mão no fogo que o nosso molecão da base, Ronaldo Henrique, não seja o titular contra o Náutico. Eu não boto minha mão no fogo, não. Você coloca? Parabéns se você coloca sua mão no fogo aí, que Ronaldo não vai jogar contra o Náutico. Eu, particularmente, fiquei na dúvida. O que é que você acha que vai acontecer? Eu acho que a dupla de volante vai ser Fabinho e Pedro Martins. Ou ele coloca Fabinho do lateral direito, Pedro Martins e Fábio Matheus na volância, beleza. Mas Ronaldo, que já é um cara muito mais ali, já é um cara muito dono do vestiário também, já tá no esporte há 10 anos. O cara tem um respeito muito grande por Henderson, pelo elenco inteiro, porque já é um cara que já tá há muito tempo no esporte. Completou mais de 200 jogos com a camisa do esporte. Ele apareceu ontem de titular, podendo colocar Pedro Martins. Você tem convicção que Ronaldo vai ser banco contra o Náutico? Eu não tenho, tá? Não acho que ele vai ser o titular, assim, no meu achismo, não acho. Mas convicção, botar minha mão no fogo, irmão, eu particularmente não boto, sendo bem sincero. Vamos aguardar. Espero estar errado, espero que de fato Henderson, poupou Pedro Martins no jogo de ontem, tá? E aí, mais uma vez, a questão lógica natural do desgaste, né? Você teve quarta aí, já vai ter depois de amanhã o jogo contra o Náutico, nos aflitos, 4h30 da tarde. Nem 72 horas de recuperação ali os jogadores vão ter, porque o jogo é de 4h30 da tarde. É 5h30, na verdade, né? Meus amigos, sem muito nexo no meu ponto de vista colocar quase todo mundo titular. Porra, poupa 80% do time, mas não foi feito isso, né? Você já sabe meu ponto de vista sobre isso, eu não vou me alongar muito, porque fica até repetitivo de certa forma. E aí, meus amigos, Augusto Carreiras largou o aço em Evandro Carvalho, presidente da FPF, tá?
Eu sei que muitos aí no chat talvez já estejam me cobrando para falar sobre Copa do Brasil, Náutico, eu vou fazer o contexto sobre isso num próximo vídeo, tá? Vamos deixar aqui um pouquinho do que Augusto Carreiras falou sobre o contexto da mudança de calendário. Só que é aquilo, ele falou, não, porque nós não poupamos ninguém, respeito à competição. Não, cara, vocês deram um discurso no início da temporada que, com Henderson, inclusive, pô, vamos testar mais os garotos quando der para ser testados nos jogos mais óbvios, né? Para ver o que é que a gente precisa fazer de contratações no futuro. E esses testes estão acontecendo, de certa forma, nos jogos mais difíceis, contra Ceará, Bahia, Náutico, aconteceram, mas poderia ser muito mais testado, outros jogadores nesses tipos de jogos. Então, Augusto Carreira falou, não, porque temos respeito à competição. Cara, poderia colocar sim o time reserva, poderia poupar no jogo de hoje, de ontem no caso. Seria o mais correto. Para mim é inexplicável não poupar 80, 90% do time no jogo de ontem. Mas, enfim, eu sei que ainda vai ter a galera discordando de mim, mas faz parte do show, né? Vamos lá, colocar um trechinho aí da coletiva do pronunciamento de Augusto Carreira sobre a questão do calendário. Não é? Nenhum jogo teve jogador poupado. Quem não veio jogar é porque não tinha condições de jogo. Não é? Apresentava algum risco de lesão, não é? Alguma coisa que podia agravar durante a disputa do campeonato. Então, nós temos tanto respeito, estamos brigando pelo título, queremos dar esse título à nossa torcida, não é? Nossa torcida merece esse título, por isso que o Sport em nenhum momento poupou o time. O jogo foi antecipado. Não é? Temos um jogo importante, um clássico sábado contra o Náutico pela Copa do Nordeste, e viemos para cá hoje com o time titular. Não é, com esse jogo antecipado. Mostra o respeito, a consideração, não é, e o zelo que o Sport tem pelo campeonato. Não é, e o respeito por todo mundo. E em nenhum momento faltou respeito. Tá zelando demais, inclusive, pelo campeonato, viu? Até demais. Porque tem outro que é muito mais importante que a Copa do Nordeste no próximo sábado. Poderia poupar todo mundo, mas não fizeram isso, né? Tem que voltar a falar sobre isso, tá? Toda vez tem que falar isso. Mas fica cansativo, até repetitivo, né? Mas porque para mim é muito óbvio, né? Mas enfim, paciência. O Sport Clube do Recife acha completamente descabidas as declarações feitas pelo presidente da federação, desproporcionais, não é? Onde nós fizemos uma crítica justa e o direito do clube de criticar, não é, a organização da tabela, a antecipação de um jogo. Nós estamos no nosso direito, até porque esse jogo foi antecipado sem nenhuma, como eu volto a dizer, sem nenhuma justificativa. Então era justo, não é? E essa crítica, e nós reiteramos essa crítica. Reiteramos o total apoio, não é, ao que foi dito pela diretoria do clube e que foi dito pelo treinador do clube. Não é? Então, nós reiteramos isso e achamos totalmente desproporcional, infelizmente, a reação tida pelo presidente da Federação Pernambucana, do qual não é, a gente tem o maior respeito, eu tenho uma relação pessoal com ele. Sempre que nós precisamos, não é, dele junto à CBF, ele sempre nos ajudou, não é? E por isso causou estranheza a declaração, a rispidez, a forma deselegante como foi colocada por parte do presidente da entidade que organiza o futebol, não é, rebatendo o posicionamento do Sport Clube do Recife. Não é? Então, como eu volto a dizer, a gente tem total respeito à competição, não é? A maior prova é essa, nós viemos para o jogo, vencemos o jogo, jogamos com o time titular, não poupamos jogadores, descemos para o vestiário, e aí depois vai entrar na questão do futebol, não é, que é com o treinador, mas vocês viram, nós descemos para o vestiário, ganhando a partida, o Ibis com um jogador a menos, e não tivemos nenhuma mexida no intervalo, não poupamos nenhum jogador. Isso mostra a vontade de ganhar a competição que a gente tem, o respeito que a gente tem. Eu já vi time aqui escalando time reserva, poupando time, não é? E o Sport não poupou ainda nenhum jogador. Talvez chegue um momento de poupar, quando matematicamente talvez o Sport venha a ter uma classificação antecipada, alguma coisa desse tipo. Pode ser, pode ser. Então, gente, eu queria prestar esses esclarecimentos a vocês. Não é? A gente vinha sendo cobrado por um posicionamento do clube, esse é o posicionamento do clube, reiterando o respeito ao campeonato, reiterando o respeito à entidade Federação Pernambucana de Futebol, reiterando o respeito às pessoas que fazem a Federação Pernambucana de Futebol, mas dizendo claramente, não é, que o Sport não se sentiu, não é, em nenhum momento que passou dos limites, não é, na reclamação por uma antecipação de partida. Não é? Em momento nenhum o Sport achou que passou dos limites, e ao contrário do que aconteceu, na nossa opinião, com o presidente da federação, que ele passou dos limites quando ele vai adjetivando as pessoas, não é, e ameaçando, não é, as pessoas. Isso não é uma posição que a gente esperava ter tido do presidente, e reiterando a nossa admiração e respeito por ele.